Deus. E é indispensável. Antes que nós iniciemos o trabalho, nós vamos falar hoje sobre aquilo que estamos falando sempre, sobre Cristo, o reino do milênio e a nova Jerusalém. E por quê? Mas o importante, irmãos, é que perseveramos. A perseverança, ela tem a aprovação de Deus, sempre foi. Aqui no livro de 2 Reis, capítulo 13, quero que os irmãos dêem uma olhada aqui no capítulo 13 de 2 Reis. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Versículo 14, mas eu não lerei todo esse. 13 de 2 Reis. 13. E versículo, o título está aí, a doença de Eliseu. Só que nós vamos meditar aqui, versículo 16, 17, 18. A palavra de Deus, a palavra do Senhor, nosso Deus. Não é particularmente, é particular que sou eu, mas eu me preocupo muito na perseverança. Nós devemos nos preocupar. É uma ordem bíblica do Senhor da Glória. O que diz a palavra. Depois nós vamos orar, nos pedir que a boa palavra venha nos beneficiar. Diz aqui a palavra de Deus. Capítulo 13, versículo 14, diz a palavra de Deus que Eliseu adoece Jeoás, vem ter com ele. Eliseu, diz aqui a palavra. Verso 14, vamos analisar aqui. E Eliseu estava doente, da doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, chorou sobre o seu rosto e disse: Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Versículo 15. E Eliseu lhe disse: Toma um arco e flecha. E tomou um arco e flecha. Olha, Eliseu estava doente, estava para morrer, mas não estava preocupado. Você vê que coisa? Porque ele tinha certeza naquilo que ele queria. Agora analise bem. Versículo 16. Então disse o rei, toma Eliseu, disse-lhe: Toma um arco, versículo 15, e flecha. E tomou um arco e flecha. Então disse o rei de Israel: Põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Quer dizer que Eliseu estava liderando um legado ao rei, uma bênção ao rei. Uma vitória completa. Olhe bem, mas muitas vezes a oportunidade ela fica por metade, perde. Olhe bem. E disse: Abra a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atirou. E disse: Flecha do livramento do Senhor, é a flecha do livramento do Senhor, o livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Rebeca, até os consumir. Versículo 18. E disse mais: Toma a flecha. E tomou. Então disse ao rei de Israel: Fere a terra. Eliseu dizendo ao rei: Fere a terra. E feriu 3 vezes e... Feriu 3 vezes e... Ao ferir. Às vezes a pessoa começar e não se interessar em continuar. Versículo 19. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5
os consumir. Porém, agora, só 3 vezes ferirás os círios da tua vitória. Porque os círios, eles teriam que ser derrotados por Israel todas as vezes. Mas por falta de perseverança, o que aconteceu? Ele lançou a flecha e parou. Ele falou, persevera. Mas não perseverou. Então o rei sabia, indignou-se contra ele por causa do quê? Da falta de negligência, que ele não perseverou naquilo que ele iniciou. E assim também no desafio, irmão, nós somos assim. Nós devemos começar e não parar. Porque quem nos dá força é o Senhor da glória. Temos que uma época, na época de Jesus, no capítulo 6 de João, Jesus deu sermão de acolhimento sobre a carne, o sangue, assim por diante dele, o sacrifício. O que aconteceu? Todos deixaram Jesus. Então é comum, às vezes, a pessoa não é bom, mas acontece. A pessoa às vezes começa e não termina. Só que ele sabe que não perseverou. E a perseverança é importante. Quem compreendeu? A perseverança é importante porque dá o testemunho completo da obra do Senhor, nosso Deus, que Ele tem fazer por nós. Aleluia, Deus. A perseverança. Por quê? Aleluia, Porque Deus começa em nós. É bom. Vamos fazer esta oração. Aleluia, Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, estamos, meu Deus, meu Pai, pedindo, Senhor, que a tua boa palavra continua, meu Senhor, da glória, na vida de cada um, Senhor, não somente no começo, mas também, Senhor, na perseverança da tua santíssima palavra, porque o Senhor é justo e fiel, para que nós perseveraremos, Senhor, para nos ajudar em toda a boa obra. Ele é fiel e justo para ajudar-nos na perseverança da tua santíssima palavra, e permanece, ó Deus, para sempre, e que assim seja. Amém, Jesus. E graças a Deus. Então vamos dar prosseguimento. Me lembro também que Jesus, o Senhor da glória, depois que ele ressuscitou, ele ficou 40 dias fazendo o que, irmãos? Fazendo convite para ir para Jerusalém. Está no capítulo 1 de Atos, capítulo 1 de Atos, versículo 3, essa palavra que ele ficou 40 dias. Mas quando ele acompanhou os discípulos em caminho de Emaús, os discípulos iam para Emaús, que daria 10 quilômetros distante de Jerusalém. Não sei se eu preciso ler, os irmãos conhecem a história do capítulo 24 de Mateus. E Jesus caminhou com os discípulos, os 2 discípulos, 10 quilômetros. Olha o interesse que ele tem que você perseverar. E quando chegou lá em Emaús, no partir do pão, conheceram a Cristo. E o que eles fizeram depois? Qual foi a atitude deles? Voltar para Jerusalém. Quer dizer que Jesus andou a distância mais ou menos daqui 1,10 km da minha chega. Ele andou a pé com os discípulos um pouco mais do que daqui em Sacomã. Estão entendendo? Conversando com eles e ensinando que era ele. E eles sem entender, mas o Senhor
voltaram para Jerusalém. Voltaram Para Jerusalém. Jerusalém. Por quê? Porque estava prestes a festa da Pentecostes e ninguém podia faltar ali. Porque era o dia da inauguração da chegada do Reino de Deus. Coisas valorosíssimas. E era também por tempo, porque não sei se os irmãos não sabem, que quando saiu a notícia que Jesus ressuscitou, o que aconteceu com os judeus? Vamos ver aqui em Mateus 28, 11. O Evangelho de Mateus. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor sobre a ressurreição e a atitude dos judeus referente a Cristo. Olha o que diz a palavra de Deus. E versículo 11, 12. Montar isso para até ler para nós. Né? Até o 15. Isso. Mateus 28, versículo 11. Versículos 11 ao 15. Estou referindo porque depois de 50 dias que Jesus ressuscitou, eles foram inaugurar a ressurreição de Cristo. Sabemos, meus amigos? Coisa interessante, né? Isso nós que pregamos, principalmente, os demais, temos que ter essa visão. Mateus 28, versículos 11 ao 15. O relato dos guardas. E quando iam, eis que alguns dos guardas, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E isto chegar a ser ouvido pelo governador, nós o pestudiaremos E se isto chegar a ser ouvido pelo governador, nós o pestudiaremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Olha, então, quando Jesus ressuscitou, saiu o decreto, que era mentira. E quem alguém falasse que ele tinha ressuscitado, sofreria pena de morte. Que coisa tremenda. Jesus foi, toda a vida foi perseguido. Foi perseguido, exatamente. Mas não retrocedeu. Ele estava já ressuscitado, mas saiu o decreto. Quem pronunciasse que Jesus ressuscitou, sofreria pena de morte, morreria. E naquela época, os discípulos, eles ainda não eram revestidos do Espírito Santo, eles tinham os dons, mas os dons não é uma prova que a pessoa está revestida, não. Sabia disso? Sim. Até que tem aqui uma matéria sobre os dons espirituais, incluindo os 9 dons. Cada dom com 3 qualidades, incluindo o dom da revelação. Depois nós vamos ter essa matéria, é muito importantíssimo. Eles não estavam revestidos, então eles ficaram apavorados, ficaram com medo. Esconderam. Aqui no capítulo 21 de Mateus, de João, que a palavra diz que Jesus estava escondido com medo dos judeus. Aí com as portas fecharam, então fecharam a porta e se resguardaram por medo. E o que aconteceu? Isso ficou detido. Os irmãos analisam bem como é importante um crente revestido da graça de Deus. E eles, com medo, eles ficaram detidos no quarto.
Aí Jesus apareceu para eles e entrou dentro do salão onde estava com as portas fechadas. E eles não sabiam que era Jesus. Jesus assoprou e disse: receba o Espírito Santo. Aí já começou a pregar o revestimento. Só que o medo tinha tomado conta que era proibido falar que Jesus morreu. Ressuscitou. Hoje, para nós pregar a ressurreição, é tão fácil que até os romanos pregam, os padres pregam que Jesus ressuscitou. Então essa perseguição, ela cessou. Mas na época, quem pregasse que Jesus tinha ressuscitado, sofreria pena de morte. Aí a palavra do Senhor. Então eles continuou, né? Diz aqui a palavra no versículo 19, do capítulo 20 do Evangelho de João, o que diz a palavra. Encontraram? João 20, verso 19. Até os discípulos tinham estavam ainda com o Espírito de Deus parcial, e eles não tinham aquela integração direta com quem era Cristo. Pode ler. Pode. 20, 19, né? É. Chegado, pois à tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas por onde os discípulos do meio dos judeus, e se tinha ajuntado, e chegou Jesus, e pôs no meio, disse-lhe: a paz seja convosco. Por que os discípulos estavam com medo dos judeus? Porque tinha proibido de pregar que Cristo havia ressuscitado. Porque isso era, olha meu Deus, né? Os decretos judaicos é assim. Não é não, mais ou menos não. Se alguém falasse, já sofreria pena de morte. Exatamente. E os discípulos, com medo, esconderam. Jesus, ressurreto, apresentou perante eles para encorajá-lo. E o versículo 20 diz que ele mostrou os sinais nas mãos, e só que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Mas é assim, ora veja bem, durante os 40 dias que Jesus estava fazendo a missão, ele estava fazendo esse convite, mas o decreto estava selado ainda. Ninguém poderia falar sobre a ressurreição. Vamos voltar para o capítulo 15 de Coríntios, 1 Coríntios, onde nós estamos trabalhando de ensinamento bíblico, que é muito importante, na palavra do Senhor, nosso amado Deus, para cada vez mais a gente crescendo no conhecimento, na graça do Senhor da glória, e também no conhecimento dessa palavra. Paulo falando aos Coríntios e às demais igrejas sobre a ressurreição e o que aconteceu com a ressurreição de Cristo, o Senhor da glória, e a maneira que ele ressuscitou, como ele se comportou referente à ressurreição. Ele começa, eu não vou ler, não vamos ler o versículo todo, o texto todo, nós vamos já capítulo 15, versículo 1 até o 5. O irmão mesmo pode ler. Primeiro é a Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler. Ele faz o comentário, ele fala sobre
que ele ressuscitou segundo as Escrituras. Pode ler. Do 15 ao Capítulo 15, já diretamente no versículo 4, 5, 6 até o 9. a ressurreição de Jesus, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto, uma vez, por mais de 400 irmãos, de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Versículo 7. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um Abortivo. Olha, então, Jesus só nesse resultado, ele foi visto por quantos? Mais de 500. E qual era o convite? Ide a Jerusalém. Nós vemos isso lá no capítulo 24 de Lucas, verso 49, Jesus dizendo: ficai em Jerusalém, até seja revestida que do alto sejais revestidos de poder. Falou com os apóstolos e com todos os convidados. Eu não estou lendo que foi citado o versículo. Então ele foi visto e apareceu. Olha, por que é bom nós aprender? Porque a doutrina extremista, ela entra em choque com Deus. Quando Paulo está dizendo que Jesus apareceu aos apóstolos, 12, mais de 500 discípulos, que ele expressa. E por derradeiro apareceu quem? Como que? O que é abortivo? Aborto todo mundo sabe. É coisa que surge fora do tempo. Uma árvore, o fruto dela não amadureceu. Se perdeu antes de madurar. Então a árvore sofreu o quê? Um aborto. Pode ser classe feminina. Por que eu estou falando isso? Os irmãos dá para ajudar sobre isso aí ou não? Porque chega um momento que nós vamos fazer até julgamento, e às vezes faz julgamento errado para a nossa própria condenação. Sim. É isso. Não, essa pessoa aí não pode, ela fez isso, aquilo, e não pode mais ter comunhão, e tem que estar um tempo de observação, porque então a gente entra na confusão. Paulo, nós conhecemos no capítulo 9 de Atos, que ele era o opressor, o grande opressor contra os cristãos. Quando ele foi para Damasco, ele foi acompanhado de 70 homens, é um sinédrio, para arrasar com os crentes, quando ele teve um encontro. Só que aquele encontro que ele teve com Deus, no caminho de Damasco, ele foi já classificado como apóstolo, só que o tempo de separar os apóstolos já tinha terminado. Deus separou os 12 apóstolos, depois foi substituído Matias por Judas Iscariotes, e ficou só que a reserva de Paulo ficou lá pronta. E mais ou menos depois de 30 a 32 anos, que Jesus tinha separado os apóstolos, separou Paulo. Como se chama essas decisões na Bíblia? Exceção. Estratégia para Deus não é estratégia, tudo é montado, mas para nós. Então nós temos que ter uma visão cristã, fora do conceito do extremismo. Quer dizer, tiro é assim e acabou e não abre mão. Isso é perigoso e é pecaminoso. Então, por que ele está dizendo, o versículo 9 do irmão diz, ele disse assim, que eu não sou, e por derradeiro apareceu a mim como um abortivo, o qual eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Aí ele se humilha e deixa a graça crescer. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Trabalhei mais do que os outros, não ele, mas a graça. Aí ele
exalta a graça. Compreenderam? Foi fora de tempo. Deus apareceu a Paulo fora do tempo de apresentar os apóstolos. Só que o importante que ele reconheceu a misericórdia, o amor incomparável de Deus para com a sua obra. Vocês estão compreendendo ou não? Estão? Então a gente nunca deve ser X no extremo assunto, porque Deus trabalha. Mas vamos analisando bem essa questão de perseverança. Ele foi visto por quantos? 500, mais de 500. Fazendo convite para ir para onde? Jerusalém. Vamos ver aqui em Atos capítulo 1, versículo 3. Era para a festa, era para ir para a festa de inauguração. Muito linda essa palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. Graças a Deus. Encontraram? Procurando. Atos. Então, logo depois do Evangelho de João, está aqui no capítulo 1, versículo 3. Atos capítulo 1, versículo 3. Vamos ver como diz a boa palavra do Senhor nosso amado Deus. Encontraram? Que capítulo, pastor? Atos capítulo 1. Capítulo 1? Já vamos diretamente no capítulo 3, no capítulo 1, versículo 3. É Lucas fazendo uma declaração a um amigo muito chegado em Cristo, por nome Teófilo. Era um homem muito inteirado na palavra, conhecimento, ele era doutor até. Né? Vamos encontrar. Pode ler, irmão Thaís. Não está lendo? O irmão Geito, qualquer um pode ler. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Veja bem. Ele esteve, depois da ressurreição, 40 dias, fazendo só um tipo de missão. Qual? falando a respeito do reino de Deus. Convite. Vão a Jerusalém. Vive em Jerusalém. E vemos que o convite foi para mais de 500. Agora eu pergunto aos irmãos, no dia de Pentecostes, quando estava lá, quantas pessoas estavam? Consta aqui, capítulo 1 de Atos 14 em diante, fala disso. Agora veja bem que a perseverança é o mais importante, mas às vezes por falta de perseverança as pessoas perdem as maiores oportunidades. Sempre foi assim. Antes que o irmão chegasse, nós teríamos um comentário não já estava já com o livro 3 de Reis, né? Segundo os Reis, sobre Eliseu, com Jeoás, rei de Israel. Jeoás tinha que lançar flecha para o Oriente, referente à derrota dos sírios, 5 ou 6 vezes, até o profeta dizer: pare. Só que o rei lançou a flecha 3 vezes e parou por conta própria. Eliseu indignou-se contra ele, porque era uma demonstração que os sírios seriam todas as vezes derrotados por Israel. Agora não seriam. Sofreria afronta por causa de perseverança. Foi citado, segundo os Reis, 13, 14 e até 19. Foi lido isso. Agora analise bem. Aqui estava em Jerusalém, no dia da festa da inauguração da ressurreição de Cristo e também da descida do Espírito Santo que veio sobre nós, que é essa parte, irmãos. Se os irmãos prestarem atenção, hoje não, mas é preciso saber
Porque do dia de Pentecostes até hoje, cada membro, obreiro, nós temos 3 ministérios em um, quer dizer, em uma pessoa. Só que para compreender que temos esses 3 ministérios, a maior parte, talvez por não se interessar, outros porque não tiveram a oportunidade de saber, os membros ou até obreiros não aceitam. Nós temos 3 ministérios em cada um de nós. Porque o Espírito de Deus ele veio para ficar. E ele não sai. Se você perseverar, ele está presente. Amém. Mas só que, resumindo esse assunto, depois eles oraram. Quantos dias eles oraram? Esperando? Eles oraram. Quando Jesus ressuscitou, faltava 50 dias para a descida do Espírito Santo. Já tinha aquela festa anual constantemente conhecida como Pentecostes, que era feita no dia 50. E Jesus ficou 40 dias na terra. Quando ele subiu, quantos dias faltavam para o Pentecostes? 10. Foi o que eles ficaram lá, 10 dias, orando. E oraram e depois sentaram. Estavam ali como se Jesus tivesse ressuscitado mesmo, e acabou-se a história. Mas, no momento que eles foram revestidos com o Espírito Santo, esqueceram do decreto. Parece que não existia mais decreto judaico. E Pedro, que estava escondido, como nós já lemos, com os apóstolos com medo dos judeus, aqui no livro de Pentecostes, no livro capítulo 2 de Atos, não sabe. Aqui no discurso de Pedro, o Espírito de Deus fez relembrar as profecias de Joel. E ele disse, esse Jesus que foi crucificado, foi ele que ressuscitou e mandou o Espírito Santo em abundância. Então quebrou o protocolo ou não? Quebrou o decreto dos judeus, porque eles até Pedro pregado, o Espírito Santo estava descendo sobre o ministério, profecia dos profetas, foi bem, mas falar que era Jesus que mandou, era a morte na série. Jesus proclamou, falou, o Pedro, Deus comissionou Pedro como se fosse seu vice-presidente aqui na terra, e pregou a palavra da chegada do Espírito Santo com poder e também o motivo por que o Espírito Santo tinha vindo, que essa parte da ressurreição acho que não é mais nem importante falar tanto, porque os irmãos já conhecem, não é? Aqui no versículo, pode citar um versículo aqui, no 22, do capítulo 2 de Atos. Varões de Israel, isso é Pedro dizendo, varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos sabeis disso. E este que foi entregue pelos entregue pelo conselho da presciência de Deus, tomando vós, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, o qual Deus o quê? Versículo 24. E agora? Ia morrer ou o Espírito Santo é maior? O poder é maior. Jesus é a primeira vez que encontramos mencionado aqui na palavra que houve a pregação da ressurreição. Foi essa palavra depois que Pedro estava irmão, o crente sem revestimento, Mais nada. a ansiedade toma conta. Sim. Não tem como. Hoje a ansiedade a gente observa uma situação muito grave. Não estou falando nem lá fora, no mundo,
mas no trabalho evangélico de Deus. Quando não há revestimento, não tem como a pessoa não passar pelo processo de ansiedade. E a ansiedade, ela é conhecida, e tem as matérias até conhecida como a doença do século, uma das doenças mais graves dos séculos. É ansioso. Aí a pessoa ansiosa, ela quer adiantar as coisas antes da hora. Às vezes até um descomportamento, às vezes. Então isso é bom que nós aprendamos bem a palavra. E biblicamente falando, é falta do quê? Não é falta do Espírito Santo, porque do momento que a pessoa recebe Cristo, ela tem o Espírito Santo, lógico. Só que Deus não trabalha por medida. Lá em João 3, 33, 34, está dizendo que Deus não nos dá o Espírito Santo por medida. Aí vem o revestimento para que nos tranquilize acerca de Cristo. Aí Pedro pregou, quebrou aquele decreto e continuou fortificado na graça do Senhor com a abundância. Ele até defendiu, a história mostra que ele defendiu como ele deveria ser crucificado. Ele diz: vocês vão me crucificar, mas eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Diferente, Pedro foi morto, para quem não sabe a história dos mártires, dos apóstolos, foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Lá em Roma, na época dos mártires e dos apóstolos, foi assim. Só que ele não retrocedeu, porque ele estava revestido. Se nós lermos 1 Pedro 1,14, vamos em 2 Pedro, vê o que ele está referindo. E ele disse também que não era digno, né? Revestido, ele comparou o seu Senhor Supremo, nosso Senhor Supremo, a todos. E é uma realidade vista. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 14, ele não se questionou, mas antes confirmou a sua época da sua partida, que Deus tinha revelado a ele, a Pedro. Encontrou, irmão Geilton? Geilton, né? Agora sim. Leia para nós. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Isto. Sabendo que brevemente hei de deixar esse meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já nos tem revelado. Tranquilamente, sem entrar em desespero. Ai, Senhor, eu já vi pessoas, não uma em duas, fazendo voto com Deus para não ir para lá. Senhor, eu me falaram, tem sempre que eu já ouvi pessoas, o médico às vezes fala assim: olha, você está em situação grave de enfermidade. Eu não, Senhor, o Senhor não deixa eu morrer. Sabe que o salvo, revestido, ele não provoca a morte, que é pecado, né? Exatamente. Provocar morte, provocar Ficar desastre. pedindo as coisas. Não, cara, eu vou pular daqui, eu vou fazer uma coisa que se eu morrer também é ganho, não faça isso. Fica Porque nesse. perde a salvação, né? A palavra diz que é perigoso. Veja bem, e ele não. Deus revelou: logo você virá para mim, Pedro. E ele disse: sei que brevemente ele deixou esse tabernáculo, como o Senhor da glória tem me revelado. Por que ele disse isso? Ele estava revestido lá do alto, como diz a palavra do Senhor. Então, isso é muito lindo, o aprendizado, para que cada momento a mais nós sintamos necessidade de ser revestidos.
os apóstolos, antes de serem revestidos, eles tinham os dons, mas não davam testemunho de apóstolo, de cristão verdadeiro. Eles eram contendeiros. Sabem disso? Aí aqui no capítulo 18 de Mateus, vamos ver o que aconteceu com eles. Mateus 18 primeiro. O Evangelho de Mateus. A diferença de quem não está revestido, ele é competidor, quer ser maior do que o outro. E contrário aí, 18, diz aqui a palavra, esse primeiro. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é no maior no reino de Deus, dos céus? E aí Jesus ensinou, né? A humildade, uma criança. Sim. A história agravou tanto, irmãos, aqui não parece, mas a história agravou tanto. Eu sou maior, não, eu sou mais, eu faço mais, e assim por diante. Aí a discussão agravou tanto que eles foram levar a questão para Jesus montar isso. Quem era maior, que era faltando de revestimento. A competição. E a competição é plenamente obra da carne. É a porfia e a demanda. Aí Jesus pôs aqui as regras, mas na sequência, que os irmãos já conhecem. Quer que não recebeu um menino, uma criança, uma pessoa como uma criança simples, prudente, mas simples, mas não é digno do reino dos céus. Não tem testemunho se nós não tiver o revestimento desta palavra. É uma realidade. E hoje, nos dias atuais, nós estamos o quê? Podemos dizer, não para a nossa glória, mas todos que são mais conviventes com a paz, com a harmonia, gosta de acordo com os irmãos, até para quem não é crente, para que ele possa ganhar isso para Cristo. É um testemunho do revestimento de Deus em nossas vidas. E outra coisa, os apóstolos nem sabiam o que significava a ressurreição, quando Jesus falou esse cara no ano. Depois do revestimento, eles detalharam a ressurreição, dando testemunho com veemência, com intrepidez, que Jesus tinha ressuscitado, tinha salvado a eles, e a prova veio com os frutos do Espírito Santo, que são 9 divididos em 3. Nos dias atuais, precisamos, um que aprender é ordem interativa, não é? E o aprendizado em Cristo é uma ordem interativa, porque a presença do Espírito Santo, ela produz em nós o quê? O que ela nos revela? Um bom começo. Analisando isto, vamos ver isso em Filipenses 1:3. Irmãos, para nós analisar isso é tão importante, a palavra de Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 6, vamos dizer, encontrou um jeito. Pode ler. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em nós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Isso. Justamente. Ele começou a boa obra e ele irá aperfeiçoando até o momento do... Porque daí para frente não tem mais aprendizado, porque todos já estão formados, diplomados, com a essência eterna da graça do Senhor, nosso amado Deus. Por isso que temos que ter essas avaliações, e o ponto essencial, irmãos, é perseverar. Sabe o que é perseverar?
Você está sozinho, pessoalmente falando? Persevere. Está com mais alguém? Persevere. Está com uma multidão? Persevere. Ela não emociona. Perseverança não nos emociona. Jesus pregou para uma grande multidão, até falei isso domingo no nosso comentário, e a pregação não foi dura. Foi uma pregação de acolhimento. Em João 6. Nós sabemos. E o que aconteceu? O povo, Achou? lá no versículo 60, diz a palavra que os deuses disseram uns aos outros. Eles não gostaram da pregação, né, pastor? Ah? Eles não gostaram da E a pregação. pregação era mansa. Interessante é isso. Não foi uma pregação dura. Jesus sempre as suas pregações são acolhedoras, conselheiras. O que ele estava dizendo? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida em si mesmo, e eu ressuscitarei no último dia. Ele continuou com o cumprimento da palavra. Eu sou o pão da vida e desci do céu. E tudo isso, só com esse discurso a multidão foi. Por quê? Irmãos, todo crente que é firmado em milagres, ele não permanece. Sim. Ponha isso na mente, aprenda. Eles têm muito Jesus, porque é os milagres que Jesus faz, é Ele que faz. Só que quem está firmado em milagres, a pessoa não permanece, ela desanima. Assim, pastor, vem e fica só por interesse, né? É porque a gente faz aquela pergunta bíblica, bem doutrinada. Devemos servir a Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele faz? Como é que uma pessoa serve a Deus pelo que Ele é e como Deus aprova? Está dizendo e contradizendo. Ah, mas Malaquias falou com Deus, falou com o povo fazer igual de mim. Mas por que Deus falou? Porque o povo contraditório, cheio de dúvidas, e Deus sempre tem palavras para equilibrar a pessoa, levantar a pessoa. Não é que é por uma causa, é de uma dor, não. Não é isso. Agora, provar é tentar. Quem pôs Jesus à prova lá no deserto? Então, Uma situação interessante, pastor, na Bahia. interessante. Na Bahia, uns 30 anos atrás, tinha uma jovem que ela estava passando por um processo de libertação. E tinha um jovem, né, muito bem usado para servir por Deus, né, pregava, orava e tal. Só que aquela legião de demônios estava insistente sobre aquela jovem, ela estava passando por um processo. E ali juntava o pastor e os irmãos ali. Né? A igreja toda na casa daquela jovem orando, madrugada mais madrugada, dias e mais dias. E esse jovem, ele falou, se Deus não expulsar esse demônio dessa jovem, eu desvio. Aí o jovem continuou o processo, ele se afastou da presença de Deus. Sabe? Servindo a Deus pelo que Ele faz. E não pelo que Ele é. Mas hoje ou amanhã chega a hora que a pessoa, o pouquinho que ela tem, como disse Jesus, aquele que parece ter, até o pouquinho que tem será tirado. E hoje a jovem está liberta e está servindo a Deus. Então, Tem sabedoria falou isso, né? Ele mesmo profetizou coisa errada na vida dele, né? Algo que Jesus nunca provou fazer prova, nunca. Ele tolera a pessoa, às vezes tem alguns resultados, como a gente observa, mas Deus nunca se agradou. Por isso nós temos que ter escola bíblica para entender até a palavra. Olha o que o Senhor disse aqui a Tomé no versículo 29 do capítulo 20 de João. Disse-lhe, pois, porque lhe viste, Tomé, e crestas, bem-aventurados os que não viram. Okay. 20, versículo 27 do Evangelho de João. Quando Isaías disse às
pede a Deus um sinal em cima do céu na terra, e que acaso disse? Não tentarei o meu Deus, nem colocarei em prova. Exatamente. Está aqui em Isaías capítulo 14, não é? Versículos 10 e 11, falando isso. Aí ele falou, já que você não dá um sinal, quem dá o sinal é Deus. O filho vai nascer e irá nascer de uma virgem. Aleluia! Vem lá de cima, né? Eu também já vi muita pregação também que os pregadores falam que eles expulsou o demônio, não é Jesus. Eles não falam o nome de Jesus. Eles falam, eu orei, expulsei. Também já vi também isso. Muitas pregações. É. Eles não põem o nome de Jesus. Eles falam, eu orei, jejuei, eu expulsei o demônio. E outra coisa, tem pessoas que nós já tivemos esse comentário. Tem pessoas que não expulsam, eles provocam demônio. Isso. Porque os anjos de Deus, irmão, não tem coragem de falar a palavra amaldiçoadora, mas a gente tem que comentar se você não estava aí um dia. Quando você começa a falar muito em Satanás, 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 a pessoa não está com processo, ela passa a receber processo, você está invocando e ele vem. Bem mesmo. Tantas coisas que nós temos que aprender, não é? Sobre isso, aquela provocação, sai e mata aí, está aqui, está só pecado, tal, assim, estão compreendendo? Então, quando você começa muito, porque invoca, falar Satanás muitas vezes, é subestimar. E é o que ele gosta de ser subestimado. Agora, quem nós devemos subestimar? A expulsação de Cristo era aquela. Sai dele. Os apóstolos também. Mateus também está assim, sai. Exatamente, porque não pode subestimar, porque nem os anjos fazem isso. Foi semana passada. Foi dito isso, lembra? Que nem o arcanjo Miguel provoca o diabo. Exatamente. Que é um general, comandante de guerra. Ele não provoca. Então a satisfação para com ele é mínima. Interessante o assunto. Esse comentário que estamos fazendo chama-se defesa da fé cristã. Todo cristão não pode se emocionar misturando ideias com a palavra inerrante da Bíblia, que é a palavra de Deus. A escola bíblica, irmãos, ela nos instrui de uma maneira toda especial, tanto os que sabem ler quanto os que não sabem. Porque eles instruem a palavra de Deus, é instruído, e eles podem avaliar que a meditar na palavra, o meditador, mesmo que ele seja um sanguíneo, o Espírito Santo controla o temperamento dele, e o meditador fala menos. Sempre ele é mais chegado a ouvir. E mais tardio em falar, Tiago fala disso, né? Capítulo 1, versículo 19, em diante, que todo homem, mulher, humanidade, seja pronto a ouvir, tardio em falar, tardio em irar, sabendo que a ira da pessoa não opera o quê? A justiça de Deus. Sai fora, a justiça sai fora. Então, por isso que nós estamos fazendo esses comentários tão importantes sobre entender o efeito de um cristão verdadeiro. Aí Jesus está repelindo. Até que está aqui no capítulo 8 de Atos, né? Nos versículos 8 na sequência, 19, 20, Paulo dizendo: aquilo que vê não se espera, porque está vendo que não se espera. Mas se cremos naquilo que nós estamos vendo, cremos, praticando para a justiça. É muito linda a palavra. Agora, a emoção hoje é outra, chamada de doutrina neopentecostal. O que é neo? É aquilo que neutraliza a palavra. Ela fala uma parte de Deus e outra na ideia. Neutraliza o efeito certo da palavra. Neopentecostal. Tem um pentecostal, ele é mais dedicado, ele quer demonstrar
as outras pessoas, ele também, que o revestimento produz qualidades, frutos. E outros demonstram que o revestimento inverte com muito grito, muita emoção. Eu já vi pessoas chamar a igreja de igreja fria. Não viu isso, não? Já. Eu já vi. Agora, isso é uma blasfêmia contra Deus. Exatamente. Porque às vezes a pessoa está até desanimada, não pode chamar de fria, não é? E outra coisa, às vezes ela está tão interessada a ouvir a palavra, e chega um neopentecostal e diz: a igreja fria. Eu já vi pregador falar isso. Fria, irmãos, quando está chamando. Sabe o que é o animal que tem a barriga mais fria? Sabe quem é? Cobra. Chamando a igreja de barriga de cobra. A serpente, símbolo da feitiçaria. Ué, mas ele também faz parte da igreja, ele também é cobra. Quem? Você vê, quem distribui assim, deixa bem. E o povo de Deus, irmão, eles são especial, zeloso e de boas obras. Senhor da glória. Nós estamos quase terminando o controle do horário. Quem está compreendendo como é bom nós estudar a palavra? Ou não? Amém. Uma coisa também, pastor, que eu já vejo muito pessoal falar assim, qualquer coisa que acontece, caso de assim, aí fala que é o diabo. E muitas vezes não é o diabo, muitas vezes aconteceu aquilo porque teve de acontecer. Porque vamos supor, você escorregou, caiu, vamos. Uma comparação. Acidente humano. Aconteceu porque você escorregou ali, estava molhado e você escorregou. Uma coisa não tem nada a ver com outra. O neopentecostal, ele trabalha com fanatismo Uma religioso. comparação assim, né? Todo dele Caiu porque escorregou. Não é, escorregou. caiu, escorregou, é um acidente humano. Foi uma que Exatamente. acontece com qualquer pessoa. Então isso não traz, ele não dá testemunho de revestimento. Por que não dá? Porque nós temos a vida secular, a vida humana, e temos também a vida específica que é em Cristo, Senhor da glória. Só que esse povo está sujeito. Às vezes a irmã tem problema no pé, foi o inimigo? Não. Não, irmão, isso aqui foi porque eu trabalhei muito tempo. Então, eu mexia com você água. pensa no corpo humano. Aí quando eu estava pendurado na escada, só uma posição só, deu problema no moço do meu pé. Foi o inimigo? Foi? Mas tem gente que fala que Mas ela é do trabalho, né? Foi fanatismo religioso. Deus, misericórdia, cara. É o que nós temos visto, analisando. Você vê que é só Deus na causa. Essa palavra na Bíblia, ela encontra muito pouco palavra Satanás, diabo, demônio. Existe muito pouco na Bíblia para a pessoa falar tanto. Às vezes a gente vê pregações, a pessoa fala uma vez, nem uma vez de Cristo, às vezes 15 vezes no nome do diabo. Eu já ouvi isso, ou mais do que isso. Chamado de conhecido como abismo linguístico. A pessoa está num abismo causado por meio da língua. Abismo linguístico. Tem muito isso. Tem abismo cultural, tem abismo linguístico, abismo religioso. E é terrível a situação. E não condiz com o efeito da palavra de Deus. Então é bom que nós aprendamos bem, não é? Sim. Cada momento a mais sentindo o efeito desta palavra. Uma coisa também, pastor, que eu tenho meditado na palavra, que, assim, os versículos que a gente fica meditando, o Senhor, ele não humilha ninguém na palavra, né? Eu tenho observado esse detalhe. Não. Né? Não humilha ninguém. É perigoso demais. Um exemplo. Deus mostra pecado, você pode apontar? Não. Por que não pode? A pessoa já está fraca,
recebe mais humilhação pública. Aí pronto. Aí a pessoa manda De matar. E é falta de ética também. Sim. É falta de ética e é contra a palavra de Deus. Em particular, sim. Aí sim. É o certo. Fala, Jesus disse: se vê o teu irmão errado, mandamento de Jesus. Mateus 15, 18. 18, 15. Se vê o teu irmão errado, chame ele em particular e diga. Se ele te ouvir, ganhaste. Se não, e outra coisa, tá? É falta de ética, é falta de respeito a Deus, é pecado contra Deus e contra o Código Penal brasileiro, biblicamente falando. Então nós temos que estar preparados, porque, irmãos, a parte psicológica da pessoa, irmãos, é a mais sensível. Quando nós respeitamos a parte da psicológica da pessoa, nós estamos infiltrando doença nela. E Deus não tem que a doença, ele tirar a doença. E a parte psicológica, ela não pode ser ferida por alguém. Como a palavra diz aqui, ó, no capítulo 6 de Gálatas, primeiro: se viu o teu irmão em pecado, vós que sois espirituais, encaminhar o tal com o espírito de olhando para ti mesmo, para que não sejas também cair na mesma situação que ele caiu, porque você falou com ele de uma maneira ofensiva e não aconselhada. É muito importante a doutrina verídica. E também, pastor, uma coisa também, né, que o Senhor lhe chamava os discípulos, quando precisava falar alguma coisa assim, chamar a atenção, né? O Senhor chamava eles particular. Já leu isso na Bíblia, né, pastor? Está escrito na palavra. Chamar particular. Ele chamou Pedro de canto assim, ó. Depois que Pedro tinha negado ele, sabe o que Jesus fez? Ele chama Pedro em um canto, os dois sozinhos, e faz a pergunta: Pedro, tu amas-me? Para não se envergonhar. E em Marcos 15, 5, na sequência 7, quando Jesus ressuscitou, ele disse: vai, diga aos meus discípulos que eu ressuscitei. E vai a Galileia, lá no Irão. E diga também a Pedro: estava em pecado. Diga a Pedro que ele não pode faltar naquela reunião, porque eu preciso perdoá-lo e ingressar a ele na minha obra. Aleluia. Então, muitas coisas que é falta de ética, apontar a mulher casada na igreja. Isso é um veneno. Aconteceu recente, não foi recente, mas aconteceu. Apontou a mulher que ela estava com AIDS. E o marido falou: você vai provar com que ela me traiu, ou então você vai morrer agora. Ele, para não morrer, deu um jeitinho e sumiu. Mas, olha, porque a mulher casada, ela tem a obrigação com o esposo. Deus falou com a mulher casada, falou com a mãe de Sansão. Mas só que a mãe de Sansão levou a causa para quem? Para o esposo. E o esposo levou a Deus em oração. Então, às vezes, a pessoa aponta a mulher casada, principalmente esse assunto de divergência de ideias, contendas, e ela inflama mais. Eu falei, tá vendo aí? Eu sabia. Aí entra. Mais grave foi uma revelação que eu ouvi no comentário, e a esposa estava do lado mais de outro, e a mulher do lado do outro apontou: olha, o seu está pegando.
já vamos encerrando, né, nesse horário. Tem aqui uma matéria nossa que nós vamos começar. Essa aqui. Por isso que, se os irmãos, claro que interessa. Eu estava na Assembleia, né? Eu estava na Assembleia e tinha uma irmã que a gente fazia muito assim a obra junto, né? E tinha um pregador que só andava com ela para cima e para baixo, para cima e para baixo. Aí quando foi um dia, a igreja estava lotada. E a gente tinha chamado ela para pregar, né? A igreja lotada, né? E pregando, e ele lá daquela educação, porque a igreja estava cheia, a igreja estava lotada, né? Aí ele olhou assim para mim, acho que ele não tinha mais nada para falar, ele olhou assim para mim, ó, Deus fala que é para irmã se consertar. Aí eu levantei de volta assim, desse jeito, meio que a igreja. Falei, irmão, mas eu falei, não, não é para se consertar. É. A igreja lotada. Falei, me mostra aí, aonde que é para se consertar? Onde que é para você casar? Agora eu quero falar para você, se conserta você que você é casado, ainda não me é casado, viu? Então conserta a tua vida. Cadê sua esposa? Tua esposa fica em casa, você fica andando aí com a mulher para cima e para baixo, para cima e para baixo. Agora você quer que eu me conserte? Vai se consertar, vai se catar, vai caçar o que fazer. Aí eu peguei e sentei na cadeira. Todo mundo olhou para a cara do irmão assim. Crente, irmão, não pode ser como diz a palavra, tolo, besta, tudo gente. Já era. Oxe. Nós temos aqui uma matéria. Se eu não estou errada, se eu não estiver errada, não me chama atenção, porque eu não estou passando vergonha. Vai ter que me falar. Eu sou assim. Agora, se eu estiver errada, aí tudo bem, eu fico quieta no meu canto. Mas se eu não Nem for, mesmo assim ele não se deve apontar, porque está tirando vantagem em cima da pessoa que está fraca. pecado do quê? Não estava fumando, não estava bebendo, não estava prostituindo, não estava andando com ninguém errado. Minha vida era trabalhar e ir para a igreja. Minha vida era trabalhar e ir para a igreja. Não é errado não. Só se eu estava trabalhando, só se for. É igual a pessoa chega para a outra e diz assim, olha, estou sentindo que você está fraca na fé. Ela tem que explicar Quando você vê uma pessoa que você olha, estou fraca na fé, sou pregar demais. qual é as qualidades que está Pregar fraca. demais, sou um pecado. E mandando as pessoas se consertar, pode saber que a vida dele está de ponta cabeça. Sim, sem dúvida. Pode ter certeza. É uma revelação clara. É a revelação não, suposta, né? Sim. Suposta. No final, passou um dia, sabe o que aconteceu? A esposa dele descobriu que eu estava com outra mulher. Mas quem tem que se consertar é você. Era eu que tinha que consertar, não era ele. É assim, por isso, irmãos, que é bom estudo bíblico Deixa eu estar no mundo. em todo o tempo, para que nós usamos, se a irmã tivesse convicção, ela ia entrar em assombro. Ele ia ficar até desnutrido, ia ficar assombrado porque ela dizia, então mesmo, tem crente que é assim. Você fala que ele está desconcertado, ele está consertado, ele entra em desespero com ele mesmo. Eu estou desconcertado, aí. E entra nesse desespero, porque não tem discernimento. Discernimento. Se Deus mostrou, Deus tem que falar. Deus vai falar o que está desconcertado. Nós temos aqui uma matéria, depois das 3 segundos, nós até podemos começar, eu vou xerocar, sobre os 9 dons espirituais divididos em 3 grupos. Isso é bom. É indispensável porque a pessoa, às vezes, Deus dá uma revelação e ela diz que recebeu o dom, não recebeu, recebeu uma revelação voluntária. Por quê? Porque junto com o dom de revelação tem mais duas qualidades. Se ela tem, se não tem, Deus pode ter dado, mas não como dom. É voluntário, existe a revelação específica e a revelação voluntária. Deus pode dar uma ou duas, não há mais, é voluntário. E a específica, ela vem junto com sabedoria e discernimento. São 3 grupos. Já vamos agradecendo a Deus, mas antes que a gente a sua oferta, presente aí, com amor, com alegria, com graça em cada coração. Então, eu estou percebendo também na igreja o ensinamento para o batismo. Quando eu me batizei, eu estudei para batizar, para eu saber do que eu estava batizando. É preciso ser o ensinamento para saber que a pessoa vai fazer. Eu vou tirar o cheiro para eu passar a seguinte, porque esse que tem aqui não dá não.
Só tem um pouquinho. Ó. Os dons espirituais, tem 9 dons. Deixa uma, porque eu tiro aí na igreja, irmão, e da segunda irmão que tirar o que? Umas 10? Não sei se dá. Já quero, né? Aí nossa tira. Não, mas você está muito interessado. Acabar de Mas ela tira certos aí, né? aí vai não tira. Vai pensar. Senhor Deus, Pai poderoso, receba oferta dos teus servos, que o Senhor tens preparado, meu Senhor da glória, com o poder da tua graça divina, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, que permanece para sempre. Amém. Pede os votos também, com amor, com alegria, leve para casa, assim que o Senhor preparar, traga para ajudar a obra de Deus, e depois nós vamos fazer esse trabalho bíblico sobre os 9 dons espirituais, dividido em 3 grupos. Isto. E incluindo entre os 9 dons, está incluído o dom de revelação. Por quê? Porque se for um dom a mais é 11, não é 10, aí o Espírito Santo é 11, então adultera o ministério. O dom de revelação ele está incluído nos 9 dons. Porque se coloca mais um dom, o que acontece? Adultera o conceito, a obra do Espírito Santo, porque se tem 9 dons, coloca mais um, vai 10. E o Espírito Santo, que é o número 10, vai para o número 11. Então atrapalha tudo. Vamos agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso que o Senhor nos deu nesta noite. Maravilhoso. Vamos continuar, não é? O irmão chegou no grupo, seja bem-vindo. Em nome do Senhor Jesus. Sempre bem, não é? Sempre bem. Irmão Flávio, irmão Gerson. Senhor, nosso amado Deus, estamos, meu Deus, te agradecendo por esse trabalho maravilhoso. Levanta e paz o teu povo, como nos disseste, o efeito da tua santa e gloriosa palavra, que permanece, ó Deus de amor, para sempre. Amém e graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, a paz de Cristo, na graça